Deus. Quero cumprimentar a igreja do Cambeba com a paz do Senhor. Amém. Que bênção estarmos aqui mais um culto reunidos, podemos glorificar, adorar o nome do Senhor. Com certeza eu já senti a presença de Deus aqui, a presença do Pai é real. Deus tem uma palavra para você, Deus é fiel. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje é mais um culto de missões, é uma grande honra. Quero agradecer ao irmão Jonas pelo convite que me fez essa noite de trazer a palavra. O irmão Jonas aí já foi para a caravana com a gente, lá em Apunharés, né? Foi evangelizar. Quero agradecer também ao meu irmão André, que veio comigo lá da sede. Ele é um missionário aí também, dá lugar na terra. Já foi para Apunharés, já fez escola de missões comigo, pela misericórdia de Deus. Estamos 2 anos, né, André? E hoje estamos aqui, mais um dia abençoado, mais um dia que foi o Senhor que fez, mais um dia que o Senhor nos abençoou com a sua bondade, com a sua misericórdia. Queridos irmãos, eu gosto sempre de falar no começo das minhas ministrações, o versículo que fica em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: é chegado o dia e a hora é que o Pai busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você já pode dar glória a Deus, aleluia. Você está no lugar perfeito para dar glória a Deus. Crente pentecostal, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não incomoda o pregador pentecostal. Pode adorar, pode glorificar. Você está na casa do seu Pai, o Espírito Santo está aqui, o Senhor está passando aqui dentro, o Senhor vai operar, o Senhor vai trabalhar. Então pode dar glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, muito grato. Que igreja maravilhosa, a igreja de Cambeba, uma igreja muito bonita. Deus continue abençoando os irmãos enfermos na próxima convite, vão estar, a igreja vai lotar em nome de Jesus. Irmãos, sem mais delongas, gostaria de pedir aos meus irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Culto de missões, vamos falar sobre as missões desse nosso Deus, Deus maravilhoso, misericordioso, Deus missionário, um Deus que entregou a missão em nossas mãos, né? E quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quem agradece a Deus por essa palavra, diz glória a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai, Deus santo e justo, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de te glorificar, de te adorar, meu Pai. Eu vim orar, Pai, por esse culto, por essa palavra, meu Deus, que o Senhor venha me usar como um canal poderosamente nas tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha quebrantar os corações, meu Pai. Que o Senhor venha passear no meio do seu povo, meu Pai. Espírito Santo, eu te convido para passear entre nós. Tu és bem-vindo aqui, meu Deus, assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, quando eu recebi esse convite do irmão Jonas, né, o pastor Paulo também falou comigo, já queria me convidar há um bom tempo, né? E essa passagem, ela já estava no meu coração, eu já sentia um incômodo para falar sobre uma conversão, sobre missões, porque o nosso Deus, ele é um Deus missionário. Nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que ele age a favor dos seus, é um Deus que ele está de braços abertos, ele tem um exército, um alistamento para quem quiser entrar, né? Basta aceitar Jesus. E ele, lá em Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer que grande é a seara. Nós temos uma seara muito grande para ceifar, mas a Bíblia vai dizer que são poucos os ceifeiros, né? Que nós íamos orar a Deus para que Ele envie obreiros, né, para trabalhar na sua seara. E meus irmãos, a gente que é cristão, a gente sabe que a vida na missão, a vida na obra de Deus, a vida de quem quer servir a Deus não é muitas vezes fácil.
Muitas vezes você está servindo a Deus, está evangelizando, está nas ruas, está pregando, mas a sua casa está de pé virado para cima. Você está com o filho afastado, você está com o marido afastado, a esposa afastada, mas mesmo assim você persevera buscando a Deus, porque você sabe quem é que te resgatou, você sabe quem foi que te salvou, você sabe quem foi que iniciou a boa obra na sua vida. A Bíblia vai dizer: aquele que iniciou a boa obra na sua vida, ele irá completá-la até o dia de Cristo. Jesus, ele ainda está trabalhando na sua vida, ele está lhe preparando. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Deus, ele ainda tem algo a fazer na sua vida. E muitas vezes, quando a gente vê as adversidades, as perseguições, porque a gente que é crente é perseguido, a gente não é um povo que não é bem-vindo em todos os lugares, mas às vezes a gente sabe que Deus está conosco, a gente sabe que nos momentos de prova, quando a gente olha para o lado, não vê amigo, não vê ninguém, a gente sabe de uma coisa: o Espírito Santo está com você. E queridos irmãos, a ministração que eu trago hoje no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e por que não dizer Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos? Porque você vai ver que no livro de Atos, quem mais agiu, quem mais operava, quem mais teve uma manifestação foi o Espírito Santo. O livro de Atos, eu amo o livro de Atos, é um livro muito importante, porque você vai ver uma data muito importante para o Evangelho, principalmente para o assembleiano, que foi o dia de Pentecostes. Que todo mundo aqui, eu creio que todo mundo seja um pentecostal. Quem é pentecostal aí, dá uma glória a Deus. É um livro que marca, né, a descida do Espírito Santo, né? Como todos nós sabemos, eu não venho trazer nenhum evangelho diferente do que os meus irmãos já conhecem, eu não venho trazer nenhuma palavra nova, meus irmãos já conhecem, mas a Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É quando você fala, é quando você fala a palavra de Deus, é aquele momento que você está pregando, está gerando uma semente de fé no coração das pessoas. E há tantas pessoas aqui nesses becos, nessas vielas, nas ruas, precisando pelo menos ouvir um Jesus te ama. Que testemunho edificante a gente viu de uma moça, de uma mulher, de um rapaz que estavam perdidos no mundo da droga, que estavam perdidos no mundo da prostituição, do tráfico e do crime. Aí chega Jesus na sua vida, chega Jesus, ele te dá uma roupa nova, ele coloca um anel no seu dedo, ele te dá autoridade. Jesus, ele veio quebrar as cadeias da tua vida, ele veio fazer uma obra, mas a obra não termina em você. Ele fez a obra em você para você fazer a obra para ele. Então, meus irmãos, eu gosto muito do livro de Atos, porque, como todos nós sabemos, a Bíblia é dividida, no Novo Testamento e no Velho Testamento. No Novo Testamento a gente vê uma pequena divisão, que é os evangelhos, que é Mateus, João, Lucas, Marcos. Depois a gente vê o livro de Atos, que é o único livro histórico da Bíblia, que é que vai contar a história aqui dos apóstolos, as ações do Espírito Santo, o livro de Atos. E vai ter as cartas doutrinárias, as cartas de Paulo. Paulo, ele é responsável por escrever 13 cartas no Novo Testamento. Tem as cartas de João, tem a carta de Judas e tem o livro da Revelação, que é o Apocalipse, que fala sobre o fim, Mas como todos nós sabemos, Deus, ele se revela em toda a sua palavra. Por incrível que pareça, e que todos nós sabemos, a Bíblia é um livro maravilhoso, é um livro que às vezes você está cheio de problema, está com um filho doente, está com uma família doente, está com pouco dinheiro, e você tira o tempo para ler a palavra do Senhor e para orar. Quem aqui não sentiu um alívio depois de ler a palavra, É a palavra de Deus, ela que confronta, ela ao mesmo tempo, ela cura, ela te sara, através do Espírito Santo. E por incrível que pareça, a Bíblia é um livro que teve vários escritores. O primeiro escritor de Gênesis, não conheceu o último escritor, o escritor de Apocalipse, João. Mas por incrível que pareça, o autor foi só um, que foi o Espírito Santo da verdade. Foi o Espírito Santo que revelou essa palavra. Para quê? Para a gente obedecer, para a gente, como o irmão André pregou, como ele falou aqui, a sabedoria é uma proteção. Que quando Deus ele pega e revela a vontade dele na sua vida ali, ele está lhe protegendo, ele está lhe guardando do mal. Observe o jardim do Éden, Deus deu uma ordem. Quando Adão e Eva quebraram essa ordem, aí veio uma consequência que não foi boa. Até hoje a gente paga por essa consequência. Estou dando uma rápida introdução até eu realmente entrar no tema, entrar na palavra que eu estou falando. E como a gente sabe, meus irmãos,
Apesar de tudo, foi um só escritor, foi o Espírito Santo que revelou, que usou homens para falar a sua palavra. E nesse contexto aqui, o livro de Atos, como nós sabemos, foi escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Lucas, né? Ele fez uma pesquisa e ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Atos. Até aqui amém, né, irmãos? Então, quando Lucas escreveu o livro de Atos, o que é que está acontecendo nesse contexto em que eu acabei de ler, de Atos capítulo 1, versículo 8? Resumindo para os meus irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, o que já tinha acontecido? Jesus já havia vindo, Jesus já havia sido morto, e Jesus, para a glória de Deus, já havia ressuscitado. A morte já estava derrotada, o inferno já estava derrotado, porque o Filho de Deus já havia vencido. E como a gente vê, Jesus já estava aqui entre os seus apóstolos. Como a gente sabe, Jesus havia acabado de ressuscitar, e a Bíblia vai dizer que ele apareceu aos seus discípulos. E nesse período que Jesus apareceu aos seus discípulos, a Bíblia vai dizer que ele ficou com eles 40 dias falando concernente ao reino de Deus. Jesus se ressuscitou, apareceu, teve toda aquela história de Tomé não acreditar, né? Jesus falar, toque aqui na minha costela, toque aqui nas minhas mãos, para você ver como realmente eu ressuscitei. E realmente Jesus ressuscitou. E quando Jesus ele veio, ele estava falando concernente ao reino de Deus. E antes de tudo isso, como havia sido profetizado, Jesus, ele mesmo falou que era necessário que ele fosse, para que viesse um outro Consolador. E quem é esse Consolador? É o Espírito Santo. No livro de Atos em diante, a gente vai ver só a ação do Espírito Santo. A gente sabe que é uma trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três são um e que um é os três, que todos andam em concordância. A gente vê que no Antigo Testamento a gente via mais a manifestação do Deus Pai, do Senhor, Deus se revelando ao homem, Deus se revelando. E quando a gente vê ao Evangelho, a gente vê mais a manifestação de quem? Do Deus Filho, Jesus Cristo. Foi o momento em que Jesus veio, em que a Virgem concebeu a Jesus, e ela deu a luz a Jesus, o Filho de Deus. E de Atos dos Apóstolos em diante, a gente vê mais a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o nosso amigo. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco nas nossas batalhas, na nossa adversidade. Muitas vezes você se pergunta, por que eu ainda não desisti? Por que eu ainda sou crente? Por que eu ainda estou na presença de Deus? É porque o Espírito Santo, Ele está te ajudando, Ele está te segurando na presença, e Ele quer te usar. O Espírito Santo, Ele quer crente cheio do Espírito Santo. Deus, Ele quer te usar. E indo agora direto ao ponto, meus irmãos, indo direto aonde eu queria chegar, indo direto à palavra, Jesus ele falou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Queridos, aqui Jesus ele estava deixando uma missão para a gente, uma missão que não é fácil. Mas se a gente não está fazendo essa missão sozinho, a gente não está sozinho. Jesus mesmo disse, eu não vos deixarei órfão. Aí o Espírito Santo de Deus, ele está com você. Ele vai colocar as palavras corretas na sua boca para você pregar. Quando você for pregar, não tenha medo, porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar. Naquele momento é o Espírito Santo trabalhando. Não tenha vergonha, não se intimide, não tenha medo, porque Deus diz essa noite, eu sou contigo. Queridos irmãos, e Jesus deixou essa missão, e quando ele deixa, ele ficou 40 dias, e a Bíblia vai dizer que após isso, Jesus ele é assunto, ele é levado ao céu, ele é levado ao céu. E com tudo isso, os discípulos, a Bíblia vai dizer, é engraçado, os discípulos ficaram parados, atônitos, olhando para o céu sem entender aquilo. E a Bíblia vai dizer que 2 varões disseram assim, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia, aleluia, um dia ele voltará. A promessa da igreja, a maior promessa que Deus tem para a sua igreja, é que um dia ele vai voltar e vai levar todos aqueles que têm a sua veste lavada com o sangue do Cordeiro.
Mas não é por causa disso que nós iremos viver como se não tivéssemos uma missão. E Ele deixou a missão. Interessante que no começo de tudo isso, Jesus falou: mas recebereis a virtude. Se você for ler, pesquisar, procurar o original do que significa virtude, significa poder. Deus, Ele vai dar o poder para pregar, Ele vai dar o poder para você pregar, para curar, para libertar os cativos. É o Espírito Santo que dá essa virtude para você. E não basta apenas isso. Quando você recebe essa virtude, aí a ordem é outra. Agora é ser-me-eis testemunha. E quem aqui é crente, quem aqui é certo a Deus, sabe que muitas vezes não é fácil ser uma testemunha. Lá no livro de Judas vai dizer que é uma grande nuvem de testemunhas. Pare para pensar, você acerta 10 coisas, as pessoas aplaudem e elogiam, mas se você que é crente errar uma vez, já tem gente te acusando. Olha ali o irmão, olha ali o pecado, olha ali, não é esse que prega, não é esse que fala a verdade. É difícil, mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo. E para a gente pregar, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar transbordando. E não é à toa que Deus derrama do seu poder essa noite. Para quem está vazio, seja cheio agora em nome de Jesus. Não basta, meus irmãos, sabe? Você apenas crê. Não basta apenas crer em Jesus. Muitas pessoas se contentam. Você já deve ter ido falar com alguma pessoa no meio da rua. Ela diz: não, eu já tenho Jesus na minha vida. Mas, peraí, você é uma testemunha? Você é uma testemunha de Cristo? Você tem anunciado esse Deus? Que faz, quem é que recebe uma coisa tão boa, uma maravilha tão boa que é a salvação e consegue ficar calado? Quem é que recebendo Deus na sua vida consegue ficar calado? A gente pode ver isso na mudança dos apóstolos. Jesus, quando ele estava aqui na terra, o que Jesus mais fazia quando estava na terra? Vamos parar para ver. A Bíblia vai dizer o quê? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Devemos andar, devemos viver como Jesus. E aí eu queria falar para os meus irmãos: não basta apenas você ser cristão, você tem que pregar, porque a fé vem pelo ouvir. Lá no livro de Isaías e Romanos também tem isso. Vai dizer assim: como se converterão se não há quem pregue? Como se converterão? Aleluia. Os dias de hoje, a igreja brasileira, nós estamos precisando, eu estou pregando para mim mesmo também. Nós temos que pregar mesmo, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. A salvação não vem com filosofias, não vem com essas teses que os humanos estão criando, as filosofias humanas, as coisas que tem na rede social, falando arruma de coisa no teu ouvido. O que realmente vai te ajudar e te libertar é Jesus. O que liberta é Jesus Cristo. O que liberta o homem do pecado foi o homem cravado na cruz. Aquele momento ele estava pagando o preço do pecado do homem, o preço do pecado da humanidade. E eu e você só estamos aqui hoje porque um dia alguém pagou o preço, e por ele ter feito isso, nós iremos obedecer e fazer a sua vontade. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. O salário é um pagamento que a gente recebe por pecar, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, muitas vezes o problema é que a gente esquece onde a gente estava. Eu vendo esse testemunho aqui, eu me lembrei onde eu estava antes de Deus me achar, antes de Deus me tirar do lamaçal do pecado, antes de Deus fazer uma obra na sua vida. Onde é que você estava? Estava num bar, perdendo tempo em casa assistindo televisão, usando drogas, se prostituindo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele libertou, ele venceu para que nós vencêssemos também. E agora a gente não precisa mais viver uma vida presa ao pecado. A Bíblia vai dizer que aquele a quem você obedece e serve, você se apresenta como serve. Ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Irmãos, essa palavra é muito impactante. Deus me impactou muito com essa palavra. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram, e por conta do pecado estavam destituídos da glória de Deus. E Deus ele fez o impossível, meus irmãos.
Deus ele fez o impossível. Deus era um Deus do impossível. Porque quando o momento que o pecado entrou no mundo, o momento que eu e você pecamos, todos nós estávamos fadados à morte. A Bíblia diz que a gente estava como ovelhas desgarradas. A gente estava perdido, não tinha uma luz, não tinha quem nos salvasse, não tinha uma salvação para a nossa vida, não tinha uma luz, mas apareceu uma luz. E essa luz se chama Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo, Ele é a luz. Ele vai dizer que eu sou a luz do mundo, Ele é a luz do mundo. E Jesus, Deus fez o impossível. Sabe por que Deus fez o impossível? Antigamente, no Antigo Testamento, quando o homem pecava, todos nós sabemos disso. Quando ele pecava, ele precisava matar um cordeiro. E quando ele matava aquele cordeiro, acontecia a expiação dos seus pecados. É como se naquele momento o pecado estava sobre ele, vai para aquele cordeiro e ele é morto. E a Bíblia vai dizer que por se multiplicar os homens, também se multiplicou a maldade. A terra estava toda cheia de maldade. O planeta, a terra estava cheia de maldade, cheia de pecado, assassinato, adultério, fornicação, tudo de ruim a terra estava cheia, tudo. Mas só Deus, a Bíblia vai dizer que Ele é o mundo e amou de tal momento. Aleluia! Quem é capaz? Você é capaz de amar uma pessoa que te ajuda, que faz o bem para você. Mas Deus, a gente é pecador, a gente é falho. Às vezes a gente tem um problema bem pequenininho, a gente já quer pular do barco, a gente já quer sair da igreja, porque um irmão não concordou com algo que a gente falou. Às vezes a gente já quer desistir, às vezes a gente já quer, você é mais crente, não, vou largar, quer largar tudo. Mas enquanto isso, Deus está te amando. A Bíblia, eu imagino Deus vendo o homem pecar e, claro, Deus não foi pego de surpresa, mas Ele olhando assim, o que eu faço? Ele olhou assim, anjos lhe adorando, glorificando Deus. Não precisava da nossa adoração. Deus não precisa da nossa adoração, Ele não precisa da gente, porque a Bíblia vai dizer que Ele é adorado 24 horas, querubins e serafins 24 horas, dizendo santo, santo, aleluia, santo, santo. E Deus não precisava da gente. Eu imagino isso, é algo que eu conjecturo. E Deus olha para o lado, vê anjos, mas quando Ele vê o Filho dele, Jesus, eu acho que Ele pensa, você vai ter que cumprir essa missão. Quando Ele viu o próprio Filho dele, não é à toa que João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 37, quando ele vê Jesus vindo, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória! Foi Jesus que tirou o pecado da tua vida. Hoje tu é liberto pelo sangue do Cordeiro. Hoje tu é liberto porque Ele morreu na cruz por ti, irmão. Não se entrega, irmão, não abandona a cruz, não abandona Cristo. Se Ele venceu, nós também venceremos. E naquele momento Deus fez o impossível. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Irmão, eu perdi tudo, eu perdi minha casa, perdi dinheiro, perdi minha família, mas a Bíblia vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Se você não perdeu a sua fé, se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada, você ainda tem Jesus. Como a gente vê, Jesus ficou 3 anos aqui. 3 anos, mais ou menos 2 anos e meio, a 3 anos Jesus ficou na terra. Seu ministério começou por volta de quando ele tinha mais ou menos 30 anos. E nesse período ele ficou pregando aos seus discípulos, curando os leprosos, levantando os coxos, os cegos. E ele não fez apenas isso, ele estava ensinando. Tenta imaginar o próprio Deus querendo ensinar para a gente o que a gente deve fazer. Quem sou eu, quem é você para Deus fazer isso? E Deus ele ficou ensinando aos seus discípulos: olha, vocês anunciem isso, preguem isso, quando eu lhe dou autoridade. Mateus capítulo 10, a Bíblia vai dizer: eu dou autoridade a vocês, a missão dos 12, eu dou autoridade a vocês para pisar nos escorpiões, nas serpentes. Se vocês tomarem algo mortífero, vocês não morrerão, vocês curarão os leprosos, vocês levantarão os coxos, vocês irão fazer tudo em meu nome. A Bíblia vai dizer que quem crê está salvo, mas quem não crê nele já está condenado. O próprio Jesus ele vai dizer que o Filho do Homem veio não para condenar o mundo, mas para o salvar. Porque a gente olha para Deus, Ele vem
e é só Ele que tem a capacidade de nos julgar. E às vezes a gente quer pensar, não, Deus quer nos destruir, mas o Filho do Homem veio não para condenar o mundo, mas para salvar. Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer qual foi a missão de Cristo. A missão de Cristo, a Bíblia vai dizer que é para salvar aquilo que havia se perdido. Há muitas pessoas perdidas. Eu estava lendo um livro, o livro dos Heróis da Fé. É um livro que tem falado bastante comigo. Vai falar sobre homens de Deus, pessoas que foram usadas por Deus. E a Bíblia vai ter um momento desse livro que ele fala o peso de 1 bilhão de almas que vão para o inferno. Quando eu li aquilo, eu senti uma dor. Eu senti uma dor tão grande no meu peito, porque quem já foi salvo por Jesus, essa pessoa começa a sentir compaixão. Essa pessoa começa a sentir a dor do próximo. Antes de conhecer a Jesus, você só olhava para o seu umbigo. O que importa é eu ser feliz, o que importa é do meu jeito. Mas depois que você conhece Jesus, esse Jesus maravilhoso, que tira a gente do nosso quadradinho, ele pega e fala. Mas a gente começa a falar diferente. O importante no próximo está bem comigo. É importante eu buscar Deus. E quando eu li isso que falava, o peso de 1 bilhão de almas, tenta imaginar tantas pessoas indo para o inferno. Quantas pessoas estão se perdendo, estão perdendo a salvação, estão aí nos becos usando droga, precisando, às vezes a alma da pessoa está clamando por socorro. E a gente tem a palavra de salvação. A gente tem a palavra dentro da gente, a palavra de salvação. Muitas vezes, eu gosto sempre de falar isso, porque eu já estive longe de Deus, e muitas vezes, irmão Jonas, essas pessoas só precisam de um Jesus te ama. Muitas vezes a pessoa não tem o amor de ninguém na sua casa, na sua família, de amigos, não tem o amor de ninguém, e ela vê Jesus vindo, chegando, botando a mão na cabeça dela, dizendo que tem um jeito, que tem uma salvação para a sua vida. E nós, eu e você, somos as pessoas que Deus escolheu. Deus nos escolheu para falar do amor dele. Tem que imaginar como Deus é bom e misericordioso. Ele te chamou hoje, essa noite, e te escolheu. Ele está falando para você hoje. Eu sei que é difícil, mas enquanto tu cuida da minha obra, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus. Enquanto tu cuida dos meus, eu cuido dos teus. Eu sei que é difícil, meu irmão, que nós passamos por batalhas. Jesus passou aqui 3 anos pregando. Tenta imaginar o próprio Deus descendo, se fazendo homem. A Bíblia vai dizer que ele tomou a forma de servo. Ele era o mais rejeitado dos homens. Nele não havia uma beleza para que as pessoas se atraíssem. E a Bíblia vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O próprio Jesus, ele sofreu, agonizou. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías ainda que o Pai teve prazer em moê-lo. O Deus Pai, naquele momento, Jesus estava com o pecado de toda a humanidade naquele momento, e a Bíblia vai dizer que Deus Pai, ele teve prazer em moê-lo. A Bíblia vai dizer em Romanos que ali estava sendo feita a justiça de Deus, porque Deus é justo. E quando ele vê alguém pecando ou fazendo mal, por ele ser tão justo, por ele ser tão santo, ele não pode ficar parado. Deus, ele é tão santo e tão justo, que quando alguém faz o mal, ele vê aquilo, ele tem que fazer alguma coisa. Ele não consegue, ali era a justiça de Deus. E não tinha uma solução para mim e para você, mas Deus deu um jeito. O inferno perdeu mais uma vez. Jesus é vitorioso, ele pisou na cabeça da serpente, e ele teve a salvação para a sua vida. E agora, meus irmãos, eu quero trazer um pouco do tema dessa passagem para Atos capítulo 9, meus irmãos. Eu queria falar sobre a conversão de um certo homem, que todos nós sabemos quem é, que é o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que lá em Filipenses, sobre o apóstolo Paulo, ele era um homem religioso, da tribo de Benjamim, fariseu, descendente de Abraão, circuncidado ao 7º dia. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, a Torá. Era um homem que praticava a lei. Era um homem que a Bíblia vai dizer que ele conhecia a lei rigidamente. Era um homem que ele era tão religioso naquela época, que ele matava, ele perseguia os cristãos. Se você for ler
Atos capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos. Eu queria falar sobre a conversão, a verdadeira conversão. Como é que é um crente quando ele verdadeiramente se converte? Como é uma mudança? Lucas capítulo 9, versículo 23. Gosto sempre de falar isso no culto de missões. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Ou seja, tem que ter uma mudança na sua vida. Você tem que negar a sua vontade, tem que tomar a sua cruz. Cruz não é algo bom de se carregar, cruz não é algo fácil de se levar. E aí, por final seguinte, o apóstolo Paulo, ele estava tão religioso com a lei hebraica, debaixo da lei. Ele estava tão focado em buscar Deus de alguma maneira, que ele estava sendo capaz de matar cristãos. Ele não só matava os cristãos, como ele odiava os cristãos, ele odiava esse caminho, ele odiava o próprio Jesus Cristo. Então tente imaginar, seria uma pessoa que hoje em dia, eu e você, ou alguém que estivesse com a gente, falaria: esse aí é só Jesus na causa. Mas eu quero falar a verdade para meus irmãos, todos nós aqui foi só Jesus mesmo, foi só Jesus na causa. Então tenta imaginar um homem que era assassino, um homem que perseguia a igreja, podia ser homem, podia ser mulher, podia ser criança. A Bíblia mesmo diz que ele fazia até os crentes blasfemarem. Ele prendia os crentes, torturava, fazia tudo de ruim com gente crente, matava, assassino. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para nesses momentos de que a gente vê alguém afundado no pecado, não olhar, se colocar no lugar de Deus. Às vezes a gente vê alguém, um cara se prostituindo, um cara cheio de droga no sangue, e às vezes não para lembrar que você saiu também do mesmo lugar, que você também é de barro, que você não é melhor do que ninguém. E a Bíblia vai dizer que esse homem, que era o apóstolo Paulo antes, que se chamava Saulo, havia pego essas cartas, e ele estava aí a caminho de Damasco, de cavalo. E a Bíblia vai dizer que um clarão tomou ele, e ele caiu do cavalo, e naquele momento ele pergunta: quem é esse Senhor? Muitas vezes na nossa vida, irmãos, eu gosto de falar isso, a gente precisa levar uma rasteira de Deus para olhar para cima e perguntar: quem é esse Senhor? O que foi que o Senhor quer? Muitas vezes Deus tem que te derrubar mesmo, muitas vezes Deus tem que te disciplinar, te corrigir, para você se voltar. Ele te ama o suficiente para não te ver se perdendo e te deixar nesse caminho de perdição. Deus, ele te ama a ponto de te tirar da droga, a ponto de te tirar do mal. Ele é um Deus ciumento, é um Deus amoroso. Ele te salva, ele te cura, ele te ajuda, e muitas vezes você quer deixar. E esse mesmo homem que caiu, quando Jesus, esse clarão era Jesus se revelando a ele, vai dizer o seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar contra os aguilhões. Jesus, isso é uma prova, meus irmãos. Quando você estiver sendo perseguido, quando alguém estiver lhe caluniando, alguém estiver falando mal de você, a perseguição, naquele momento a pessoa não está perseguindo você, não. Ela está perseguindo o próprio Cristo. Sabe o que Deus está querendo dizer essa noite para você? Quem está mexendo contigo, está mexendo comigo também. E Deus, ele está vendo as batalhas, a caminhada de espinhos, que você passa e às vezes está se enganchando, mas Deus vê os teus passos. No momento que alguém está lhe perseguindo, lhe jogando pedras, por isso que a Bíblia vai dizer: a nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é contra o irmão que está aí do seu lado, a sua guerra não é contra o irmão que está aí do seu lado. Você tem que ajudá-lo a chegar até Cristo. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele cai do cavalo. Esse cara que achava que era o maioral, que achava que era o melhor, ele cai do cavalo. E aí Jesus diz: dura coisa para ti, tem que estar contra os meus aguilhões. E aí é aqui a primeira parte que eu quero falar dos meus irmãos, sobre uma conversão verdadeira. A resposta de Paulo após isso e ele tremendo e atônito, disse: Senhor,
que queres que eu faça? Aleluia. Isso lembra alguma coisa para os meus irmãos? Quem quer seguir a Jesus, ele tem que, não é na sua vontade não. Não é do seu jeito que tudo tem que acontecer não. Porque você é tão rígido, tão duro. Olha que o oleiro pode quebrar o vaso. Então quando você se converte, o primeiro sinal de conversão é: Senhor, o que que o Senhor quer que eu faça? Aleluia. É um resgate. É isso que Deus faz com a gente, né, irmão? A gente pensa que está com a bola toda, quando vai ver, a gente leva a rasteira de Deus. E aí você, como cristão, tem que haver uma transformação na sua vida, tem que haver uma mudança. Esse homem que era assassino, matava crente, agora está pegando, que queres que eu faça? O homem que, rapaz, eu vou lá no sumo sacerdote pegar umas cartas para vender cristão, agora eu vou chegar todo atônito com medo e perguntando o que queres que eu faça? É o mesmo homem, teve uma transformação. Aí Jesus respondeu: levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Eu vou continuar aqui falando aqui em Atos 9, certo? Logo após, no versículo 10, Paulo já estava lá na cidade, lá, cego, por causa do clarão. A Bíblia vai dizer que esse clarão cegou ele, e que as pessoas que estavam com ele ouviram a voz, só que não viram nada. E aí logo após ele foi conduzido pelas mãos. O mesmo homem que achava que era o bichão foi levado com os olhos fechados, cego, para a cidade. E lá ele ficou, porque Jesus havia mandado, e lá ele ficou orando. E Deus mostrou para ele que Ananias iria visitá-lo. Aqui começa a pregação. Aqui começa a pregação. Versículo 10, Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu, olha a resposta: eis-me aqui, Senhor. A resposta do convertido, a resposta de quem tem Jesus na vida, é ouvir a voz do Senhor, é o eis-me aqui. Ah, mas Jesus está me chamando para sair no sol de meio-dia, está me chamando para ir para o interior longe, está me chamando para ir lá na esquina onde tem a rua de traficante. Quem é servo de Deus é o eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Assim como Isaías fez. Quando Isaías teve um encontro com Deus, quando os olhos dele se abriram, ele teve uma visão. E aí ele responde: eis-me aqui. É engraçado isso aqui, viu? Jesus disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta: em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ali Deus mandou a missão para Ananias. Naquele momento Deus falou: Ananias, agora que tu falou isso, vem aqui. Agora que tu disse para Deus, eis, vem aqui. Irmão Jonas, sabe uma coisa? Eu nunca falei isso pregando, mas antes de começar a pregar, eu pedia muito para Deus: Deus, eu quero muito pregar no púlpito, eu quero muito pregar no altar, tenho muita vontade. Eu pregava nas ruas, nas esquinas, eu queria também pregar para a igreja. Mas eu vou falar para meus irmãos, eu não sabia o que eu estava pedindo, porque depois que comecei esse ministério, é perseguição, é luta, é batalha, eu sou provado do que eu prego. Mas Jesus está comigo também, me sustentando. Eu estou aqui porque eu não sou melhor que ninguém, porque eu sou bom, é porque Jesus me chamou. E eu disse: eis-me aqui, né? Então, falou: vai lá à rua direita, que tem um homem que se chama Saulo. E sabe qual foi a resposta de Ananias? Ele disse sim logo. Não falou não. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Deus tinha dado uma ordem para Ananias, mandando ele ir lá para ver esse homem chamado Saulo. Não, mas isso aí é um assassino. Mas ele mata os crentes, ele aí tem raiva dos crentes. Deus é assim, ele faz a obra em quem não dá nada, quem não quer os crentes. Aí que Jesus faz a obra mesmo. E aí Jesus pega e mandou: vai lá, porque esse homem é para mim um vaso escolhido. Aleluia. E eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele quanto vai sofrer, quanto ele deve padecer pelo meu nome. E Deus, essa noite, Ele está procurando os Ananias. Essa noite Ele está procurando aqueles que dizem: eis-me aqui. Cadê você, Ananias? Cadê você essa noite? Que sabe que tem uma alma sedenta, uma alma cega, perdida. Cadê você?
procurando os Ananias essa noite. Você que é Ananias, não se esconda, não diga não, não tenha medo, porque Deus vai contigo. Antes de tu ir, Ele já chegou lá primeiro. Glória a Deus. E a palavra de Deus, quem é certo? O povo diz, né, quem obedece quem tem juízo, né? Quem é certo tem que obedecer. Ananias pegou e foi. Rapaz, se Deus está mandando, não tem outro jeito, eu vou lá pregar para esse homem. E Ananias foi, a Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhes a mão, disse: irmão Saulo, já começou a chamar de irmão. Como é que pode? É Deus mesmo, né, que faz essa obra na nossa vida. Outro sinal aqui, irmãos, quando a pessoa se converte, né, a pessoa que realmente se converteu, ela fica na igreja. Não tem, mas é porque pastor, o que não? Quem está na igreja por causa de Jesus não vai se desviar porque o irmão falou mal de você, não. Quem está na igreja por causa de Jesus não vai se desviar porque o pastor está viajando, porque o culto não aconteceu do seu jeito, porque não está indo tudo bem. Quem está por causa de Jesus está com Jesus até o fim e Jesus é contigo. E aí já chamou de irmão. Nós estamos todos aqui em comunhão. Nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Se eu cortar essa mão, hoje eu cortar essa mão, ela vai apodrecer e vai morrer. Se eu cortar esse dedinho, se eu cortar. E que corpo é esse? O apóstolo Paulo escreve aí depois, né? Que corpo é esse? Que diz que precisa da cabeça e não precisa do ouvido. Todos precisam de todos nós. Não seja orgulho, quero o seu orgulho um pouquinho, eu sou solteiro. Irmão, vamos comigo ali visitar, vamos ali evangelizar. Ou então, se você errou com o seu irmão, a obra de Deus não vai parar porque você brigou com o irmão. Reconheça, peça perdão. Nós somos uma família, nós somos irmãos em Cristo. Todo mundo aqui é filho de Deus. E se há alguma pessoa para você se reconciliar, hoje Deus nos traz como mensageiro para dizer: peça perdão a essa pessoa. Quer orgulho, porque você é perdoado de acordo com o que você perdoou. Enfim, Ananias já chamou o homem de Saulo. Estava nem querendo pregar, quando foi ver, estava lá pregando. E aí, quando ele pregou, a Bíblia vai dizer: me enviou para que tornes a ver e sejam cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer: logo caíram-lhe dos olhos escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aí vai acontecer essa mesmo. Você estava no pecado, tinha escama no seu olho, você estava perdido, cego. Até aquele louvor: eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos. Eu sinto a presença de Deus essa noite. Você pode adorar, você pode glorificar. Quando Ananias botou a mão e orou, Saulo foi cheio do Espírito Santo, caiu as escamas dos olhos e logo após foi batizado. Daí veio a doutrina: quem crê e for batizado será salvo. E esse homem se converteu. Aleluia. Saulo, ele se converteu. E aí Jesus falou o quê? Agora eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Jesus falou o quê? Não, agora é só vitória, agora o homem só vai se dar bem, vai ficar rico, vai receber dinheiro? Não. Agora eu vou mostrar o que é padecer. Eu virei crente, agora vai ser tudo fácil. Vai não. Falar a verdade para vocês, não é fácil não. Se não fosse Deus me segurando, se não fosse a mão de Deus na sua vida também, se não fosse Deus me guardando, muitas coisas Deus não deixa nem você passar, porque sabe que se tu passar, tu desvia. Tem coisa que Deus está te livrando, te dando uma nova chance. Eu sei que não é fácil, mas a Bíblia diz o quê? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. É a salvação, é a coroa da vida, irmãos. Imagina aquele grande dia que a igreja toda vai estar ao redor dele, glorificando, louvando o Cordeiro de Deus. E aí, irmãos, agora já querendo finalizar e encerrar, eu sei que está uma palavra muito longa, mas eu sinto Deus na casa, eu sinto Deus por nós essa noite. Por mim, eu passo o resto da noite pregando aqui. Deus é bom demais, irmãos. Olha o que Deus faz na tua vida. Você passou por uma pandemia. Quantas pessoas não morreram nessa pandemia? Olha a crise que está acontecendo lá no Mato Grosso.
olha as mortes, as guerras, e Deus está te mantendo de pé, não está deixando faltar comida na tua casa. Muitas vezes você não sabe agradecer a Deus. E Deus está te chamando essa noite para participar do exército, para anunciar salvação aos cativos, para trazer a salvação, para curar os ferimentos. A cegueira do homem é a cegueira da humanidade. Esse mundo está podre, esse mundo está perdido. Esse mundo, a Bíblia vai dizer que o mundo não gosta da gente porque não conheceu o amor. O mundo não conheceu o amor. O mundo não sabe o que é um amor de verdade. A maior prova de amor, meus irmãos, a maior prova de amor não foi palavras, não. Foi um homem morrendo numa cruz. Aleluia, Deus. Um homem que lá na cruz, sozinho, olha para o lado. Cadê? Todos os seus discípulos se esconderam. Se esconderam tudinho. E ele olha para o céu, Pai. Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho na cruz. E ele olha e diz: a ti entrego o meu espírito. Ali Jesus venceu a morte. E Jesus estava ali. A Bíblia vai dizer ali, vai dizer que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Quando eu paro para pensar isso, eu imagino alguém sofrendo muito, podendo desistir, mas não desistiu. Foi Jesus. E querendo caminhar já para o final, eu sei que essa palavra está longa, mas Deus, Ele é bom demais, irmãos. Eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Essa semana eu sofri um acidente. Eu caí da escada. Estou com 3 pontos aqui na minha cabeça. Terça-feira agora. Eu poderia hoje não estar aqui. E hoje eu estou aqui pela misericórdia. Salmos capítulo 23. Certo que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão por todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia te seguem. Não precisa tu estar indo atrás de profeta, indo atrás de bênção. A bondade e a misericórdia de Deus, eles te seguirão todos os dias da tua vida. Aleluia. E meus irmãos, caminhando para finalizar. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. O Espírito Santo está aqui essa noite. Você pode adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus bendito. Muitas vezes na tua casa tu não tem tempo, e hoje tu está com tempo aqui para adorar, para glorificar. Adora a Deus, glorifica. Atos capítulo 13, para finalizar, irmãos, eu queria puxar do versículo 2 até o 4. Aqui Saulo, que Deus mudou o nome dele, começou a se chamar Paulo. O homem se converteu, já estava no meio dos crentes. O que matava os crentes já estava no meio dos crentes e havia se convertido. Aí aqui no capítulo 13, o tema é primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Eu vou ler para os meus irmãos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, eu muitas vezes, quando eu estou evangelizando, no sábado, de tarde, eu pego e me lembro: rapaz, se fosse há uns 4 anos atrás, da onde que eu estaria aqui? E quando eu paro para ver o quão bom Deus é, Ele não só lavou minhas vestes, trocou minhas vestes, não só me deu autoridade e tudo mais, mas Deus é tão bom a ponto de me chamar para uma obra. E hoje, essa noite, Deus está procurando os Paulos, Barnabés, as pessoas que estão sendo chamadas essa noite. E tudo isso foi na igreja, foi orando, servindo a Deus e jejuando. Foi no serviço a Deus que o Espírito Santo bradou. Tu quer ouvir a voz de Deus? Começa a servir a Deus, começa a jejuar, a orar, que Deus vai falar contigo. Glória a Deus. E meus irmãos, para não prolongar muito essa mensagem, eu já agradeço a gente essa oportunidade. Queria pedir que a igreja ficasse de pé, por favor. Você já pode glorificar, adorar, que o Espírito Santo está aí passeando no meio do seu povo, está visitando a tua casa agora.
está visitando a tua família, os teus vizinhos. Jesus, Ele está lá fazendo a obra, trabalhando. Até quando a gente pensa que Deus está parado, Ele está trabalhando. A Bíblia vai dizer que as mãos do Senhor não estão encurtadas. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer uma novidade de vida. A Bíblia vai dizer o quê? 2 Coríntios 5,17. Aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. É tudo novo. Deus tem tudo novo para você. E eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero fazer já um apelo aos meus irmãos. Eu quero perguntar se há alguém essa noite que essa palavra tocou o seu coração, que essa palavra falou com você. Se essa palavra falou, se Deus falou no seu coração, a Bíblia vai dizer: não endureçais o vosso coração quando o Senhor falar com você. E nessa noite é uma noite maravilhosa. E Deus fala: eu quero perguntar se é uma alma que quer se reconciliar. Não importa quem você é. Eu tenho um cargo na igreja. Eu faço. Eu quero perguntar se é alguém que se afastou de Deus. Deus hoje, esta noite, está te chamando com os braços abertos. Se é alguém que quer se alistar no exército de Jeová. Se é alguém que se arrepende, a Bíblia vai dizer que aquele que se arrepende deixa alcança misericórdia. Não é vergonha vir aqui à frente. Vergonha é Jesus voltar e tu ficar. Um dia eu vim aqui à frente e eu falei: Deus, faz uma obra na minha vida, Deus. Me transforma, meu Pai. E se eu apago os meus pecados, se Ele começa uma obra na minha vida que eu quero te servir. Eu quero perguntar: há alguém essa noite que quer aceitar Jesus? Alguém essa noite que quer se reconciliar, que reconhece que é uma pessoa falha, pecadora, que erra, que todos os dias tem que orar e pedir perdão ao Senhor? Eu quero chamar você que quer se reconciliar essa noite. Eu vou orar pela sua vida. Eu quero orar por você também. Eu gosto de fazer isso nos cultos de missões com a permissão do irmão Jonas. Eu quero orar por você que quer ter mais coragem para fazer a obra de Deus, que quer ser cheio do Espírito Santo, que tem um amigo, um filho, ou esposa, ou esposo que está afastado dos caminhos do Senhor, que tem orado por uma vida, que tem pedido a Deus para ser uma testemunha. Você que acredita que Deus pode ouvir a oração, vem aqui na frente. Deus vai ter uma obra. Basta você dizer: eis-me aqui. Tem que ter um eis-me aqui. Glória a Deus. E agradeço a igreja por fazer a oração. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus bondoso, meu Pai. Tu és um Deus amoroso, Senhor. Tu estás estendendo a Tua mão hoje, essa noite, meu Pai, dando uma nova chance, Jesus. E, meu Deus, eu vou orar por essas vidas, meu Pai. Senhor, Tu sabe as batalhas dessas mulheres, meu Pai, que elas têm passado as aflições, as guerras, as lutas, às vezes que dá vontade de desistir, às vezes que dá vontade de parar, e que às vezes elas pensam: não tem mais jeito, eu já tentei tanto e essa pessoa não muda, eu já tentei trazer para a igreja e não tem solução, mas hoje eu venho como atalaia, como profeta de Deus, dizer: tem solução e é Jesus. E, meu Deus, eu venho orar para que o Senhor venha quebrar toda barreira agora, que todo mal seja quebrado agora em nome de Jesus, meu Deus. Afastados de Ti, aqueles que estavam longe, que estavam distantes, aqueles que não estavam dando ouvidos, meu Pai, o Senhor vai fazer uma obra a partir de hoje, Senhor. Oh Espírito Santo, quem converte não sou eu, não é o irmão Jonas, não é os irmãos, quem converte é o Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus.